Boa noite, turma. Meu nome é Diélia. Eu vou falar um pouco sobre a teoria de Ausubel, que é a teoria da assimilação. Bom, vou dar continuidade no trabalho falando brevemente sobre a teoria e depois falando alguns tópicos importantes. De imediato, é bom entender sobre o conceito básico da teoria da assimilação. Daí vem o conceito central da teoria. Ausubel acreditava que toda assimilação de conhecimentos ocorre sempre que uma nova informação interage com algo que já estava existente ali na estrutura cognitiva daquela pessoa que está recebendo uma nova informação. É ainda mais interessante quando a gente para pensar na teoria, porque a gente tem convivência com ela desde o começo da nossa vida acadêmica, quando, por exemplo, o professor faz comparações entre alguma realidade próxima e matemática, que é o mais usual, como, por exemplo, aquela conta que todo mundo já viu sobre maçãs. Ah, você tem 5 maçãs, eu peguei 4, quantas ficam? Isso é um exemplo básico de teoria da assimilação. Ele é muito usado porque já existe um conhecimento prévio da criança diante daquilo, então ela já sabe que é uma maçã, então se torna fácil na hora da assimilação ela comparar o que é aquela maçã e relacionar aquilo ao novo conteúdo que ela está aprendendo. Só que, como eu falei, isso acontece porque a criança já tem um conhecimento básico do que é uma maçã, então ela consegue relacionar. Então, todo conhecimento que for gerado nesse sentido, que for para ser com essa teoria de assimilação, ele precisa levar em conta e ter em mente que o sujeito que está passando por aquela etapa, ele precisa ter um conhecimento prévio daquilo que vai ser usado como exemplo, ou aquilo que vai ser assimilado, né? Então, ele precisa selecionar o material que vai ser assimilado com o potencial significativo, levando em consideração o que eu falei sobre o conhecimento básico. Para isso, basta o educador primeiramente sondar o repertório do aluno para provocar no sujeito a aprendizagem significativa. As assimilações, elas podem ser como dosar os ingredientes para fazer um bolo, utilizar a mesma experiência com conceitos de cálculos, grandezas, ou pode ser como esse vídeo que está passando de fundo, que a moça pega uma pizza, que é uma coisa que todo mundo tem noção do que seja, e ela explica diante daquilo sobre círculos e circunferências. Daí, Ausubel definia o conhecimento prévio como conhecimento subsumpsor. Já o potencial significativo é basicamente o conhecimento que vai ser transferido por meio desse conceito subsumpsor. No exemplo das maçãs, o conhecimento, o potencial significativo seria a associação da matemática, enquanto o conceito subsumpsor seria as maçãs, que é algo que todo mundo tem um conhecimento prévio do que seja. Isso é interessante a gente falar um pouco sobre dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem por percepção e a aprendizagem por descoberta. Primeiramente, a gente vai falar sobre a aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta, ela ocorre em situações de resolução de problema em que o aluno se baseia em sua própria experiência e conhecimento prévio, e é um método de introdução por meio do meio que o qual o aluno está e do ambiente que ele vai explorar e manipular. Por meio disso, ele vai lutando com as questões e controvérsias e realizando experiências. Depois desse, a gente tem a aprendizagem por percepção. A percepção ele é um instrumento relevante na aprendizagem, porque ele elege os conhecimentos adquiridos, selecionando eles de acordo com as necessidades do indivíduo, da sua capacidade de absorção da experiência vivida, que é um exemplo básico dessas provas que todo mundo já deve ter das provas, porque ele é um exemplo bem simples para a gente entender como é que funciona a percepção na aprendizagem, visto que só de olhar a gente já vai saber as respostas, porque a gente tem aquele conhecimento por meio de alguma experiência vivida ou então por conta de fatores sensoriais. Então, de olhar, a gente já assimila qual é a resposta correta. Por enquanto é isso, a gente vai ter a reunião no Meet para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre o conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro e obrigado por assistir o vídeo até aqui.